Olá pessoal, estamos de volta. Um tema novo, diferente, algo que eu ainda não tinha feito ainda aqui com vocês no canal. E como prometi, no começo do ano nós vamos dar sequência ao nosso trabalho sem parar. Toda semana vídeos novos, inéditos. E aqui pintamos aqui o Palácio dos Leões e já estou mostrando aqui na apresentação o trabalho pronto. Mas você vai acompanhar comigo aí passo a passo, com algumas explicações e um trabalho difícil, mas um trabalho muito bonito, muito legal. E fiz aí com todo carinho aí para vocês e espero que você acompanhe aí comigo aí até o fim e veja a execução desse trabalho aí na íntegra. E fique comigo aí logo depois da vinheta, vamos dar sequência. Continue comigo. Então, aqui eu tenho uma referência que é a foto, foto digitalizada, Palácio dos Leões. Para quem não sabe, o Palácio dos Leões é o mesmo que o Palácio do Governo, né? Conhecido como Palácio dos Leões aqui em São Luís. É um ponto turístico muito conhecido e a gente pinta muito esse tema. Não é fácil, mas a gente pinta muito porque é bem vendável, as pessoas gostam muito. E para mim aqui, mostrando passo a passo, é a primeira vez aqui que eu vou fazer esse trabalho aqui de forma bem diferente. Então estou usando a fotografia da referência e eu sei que, né, não é possível você olhar bem de longe, mas a gente vai se concentrar aqui no foco na tela. Eu vou usar a imagem apenas para fazer o esboço e observar algumas cores, mas na maioria das vezes irei colocar a minha composição, usando apenas o desenho como referência. Então, o esboço feito aqui com terra de cena natural e uma tela de 90 por 60. E vamos fazer aqui o esboço rápido, apenas para a gente se basear na hora de colocar as cores, ou seja, apenas um desenho para se ter ideia de espaço e não precisa ser muito bem detalhado, porque sempre iremos colocar os melhores detalhes na hora de pintar. Então, Palácio dos Leões, para quem já veio em São Luís, ou para quem ainda um dia virá, todos vão conhecer pessoalmente, visitam, conhecem pessoalmente, ou vão conhecer pessoalmente, esta referência de ponto turístico aqui em São Luís. É bem antigo, né? Esse prédio também é desde a fundação de São Luís, mais de 400 anos, e continua ainda conservado. E a gente se inspira bastante para fazer nossos trabalhos, porque fica muito bonito com a vista do mar, né? Do mar, que São Luís é uma ilha, e então é cercada de água por tudo quanto é lado. Então fica realmente uma imagem muito bonita para se pintar, para se ter como referência. Então você vai acompanhar comigo. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu não pretendo acelerar, mas para quem gosta, para quem tem interesse,
não vai parecer que seja tão longo. Minha intenção sempre era fazer vídeos com menos de 30 minutos, ou até 30 minutos, mas às vezes eu vejo a necessidade de me estender um pouco mais, principalmente quando o quadro é um pouco mais difícil, como este, e que também precisa, precisa dar algumas explicações a mais. Então, em algumas vezes eu vou ter que fazer um vídeo um pouco mais longo. Mas isso acredito que não vai passar de 1 hora. E fico muito feliz de ter você aqui acompanhando comigo, comentando, né? Agradecendo a todas as pessoas que já se inscreveram, já batemos a meta, já chegamos a 1.052 inscritos, até a última vez que eu olhei, e fico feliz e não vou parar, não vou de jeito nenhum relaxar. E este ano a gente vai dar total assistência ao canal. E acredito que até final do ano a gente vai atingir bastante relevância aqui na plataforma do YouTube, porque vamos dar total atenção ao canal. E a diferença eu já vejo aí no número de inscritos, no número de comentários, no número de horas e no número de pessoas que comentam e dão like aí. Então, aproveitando já o embalo, você que já chegou aqui por curiosidade, aproveita, se inscreve aí no canal e dê aquele like aí para nós, porque isso serve de motivação aí para nós e ficamos felizes que de forma direta ou indiretamente estamos contribuindo para que outras pessoas absorvam um pouco do conhecimento que adquirimos aí ao longo de longos anos aí na área das artes plásticas. Então, esboço feito, vamos começar a pintar o céu. Aqui eu tenho um céu bem grande. E quando acontece que a gente tem um céu bem grande, a gente tem que tentar fazer um céu mais bonito possível, umas nuvens bem bonitas. Embora o céu vai ser azul, mas eu vou aplicar aqui umas nuvens bem bonitas, bem harmônicas aqui para dar um tchan aqui no nosso trabalho. Então vou usar sempre as cores que sempre vem usando aí, que é o azul cobalto com branco, amarelo Nápoles e o branco puro para aplicar as nuvens. Aqui no horizonte, na linha do horizonte, eu aplico aqui o amarelo Nápoles. E um pouco de violeta aqui no horizonte, que faz fronteira aqui com os prédios, e colocar um violeta um pouco mais forte para poder dar um contraste legal, porque os prédios na maioria são prédios brancos ou de cores claras, então o violeta mais escuro vai dar mais um realce nos prédios. Isso aí são coisas que a gente aprende aí ao longo dos anos e
acredito que você esteja compreendendo. Se os prédios são mais claros, então eu tento colocar aqui na linha do horizonte umas nuvens ou um céu mais um pouco escuro, com as nuvens mais escuras, para poder dar um contraste legal nas imagens dos prédios. Então, como eu trabalho com tinta acrílica, então o que acontece? Por o quadro ser grande, eu uso um pincel trincha para aplicar as pinceladas bem rápidas, para que dê tempo de eu fazer os efeitos antes da tinta secar, pois a tinta acrílica seca muito rápido. Então, com o pincel trincha, pode ser aquele pincel mesmo que você compra em loja de material de construção, só para fazer pinceladas que pegue mais tinta e acelere o processo antes de fazer a secagem, porque uma vez a tinta seca, fica difícil de você conseguir fazer os efeitos. Diferente de quem trabalha com tinta a óleo, que tem a chance de deixar até o quadro de um dia para o outro, que consegue trabalhar os efeitos, porque demora até dias para a tinta secar. Aqui na tinta acrílica não. A tinta acrílica, a secagem é muito rápida, e se você não trabalhar com rapidez, não consegue se fazer efeitos legais. Então, tá aqui a parte de baixo ficou mais escura, um pouco de azul cobalto e violeta. E coloquei o amarelo Nápoles ao centro e na lateral do quadro, onde faz a divisória da linha do horizonte com a água do mar, onde eu botei uma maior concentração de amarelo Nápoles. E agora vamos trabalhar as nuvens brancas, usando também o pincel trincha. E a gente vai dar essa nuvem em algumas camadas, porque a primeira camada, como a tinta ainda está fresca, ela não vai fechar o branco total. E como a tinta seca rápido, daqui a pouco a gente já vem com os efeitos melhores para destacar melhor as nuvens. Eu sempre adoto, vocês já observaram que eu estou sempre adotando essas mesmas cores quando o assunto é pintar um céu. Embora eu goste muito também de pintar o céu ao pôr do sol, e a gente coloca aquele colorido bem bonito. Mas aqui no caso é um céu natural, de um dia de sol, um dia bonito. E agora vamos trabalhar a profundidade da vegetação que fica ao fundo, que faz a margem da linha do horizonte. É um bairro que a gente conhece aqui em São Luís, que a gente chama de Bacanga. Na verdade é assim, uma área chamada Itaquibacanga. E esse linha aqui do horizonte, essas profundidades, vai dar acesso a um bairro chamado Vila Nova. E aqui a gente não vai identificar nenhuma casa, nenhum prédio, mas apenas a profundidade. Por isso a gente usa aquela técnica de colocar
um fundo mais claro e azulado, com um pouco de violeta, para dar aquela sensação de profundidade. Então você entende por que eu coloquei o amarelo Nápoles aqui bem nesse lado? Exatamente por isso. Porque se eu tivesse vindo com azul direto até na linha do horizonte, provavelmente esse efeito aqui não ficaria legal. Mas com o amarelo Nápoles, ele faz um contraste bem legal. Então a gente faz aqui alguns movimentos de batidinha para dar a impressão que logo ao fundo existe uma área cheia de vegetação. Batidinhas azuladas e também, em vez por outra, uma tonalidade meio esverdeada, mas com um verde bem clarinho, para dar realmente aquela impressão de vegetação. Então sempre esta é a regra, né, que eu uso. Sempre começando com o céu e começando com a parte de mais profundidade. E aí dando sequência nos objetos, nos elementos que estão mais próximos. Eu tenho certeza que alguém já deve estar observando que eu sempre tenho aqui uma TV aqui do meu lado, mas na verdade essa TV eu uso apenas para me distrair um pouco, enquanto estou pintando, assistir alguma coisa para não ficar apenas concentrado 100% na pintura, para me distrair um pouco. Então eu gosto de estar assistindo a algum tipo de documentário. Então antes de você perguntar, já deixo aqui avisado que eu sempre gosto de fazer meu trabalho escutando alguma coisa aqui ou olhando alguma coisa aqui na TV. E por isso que eu coloco meu cavalete bem próximo da TV para mim pintar e às vezes quando ficar acompanhando algum documentário, alguma notícia. E já virou um hábito. Então, só para que você fique ciente antes de você perguntar, ok? Tudo bem. Então, umas batidinhas mais um pouco de verde só para ficar mais próximo de vegetação em profundidade. É. Então, quase pronto aqui a nossa profundidade. E a sequência a gente vai aproveitar e pintar um pouco aqui da água. Pelo menos encher a parte da água, ou seja, e deixar os prédios para o final.
para que a gente possa ter uma visão melhor de como vai ficar o nosso quadro. Se precisa dar mais claridade na água ou escurecer mais a água. Eu estou colocando aqui essa tinta aqui que está nessa embalagem porque assim, como eu uso tinta acrílica em quadros grandes, então eu compro a tinta em grande quantidade, tinta base, porque se eu for usar apenas aqueles tubinhos pequenos vai sair muito caro, então eu preciso comprar a base para que a minha tinta possa ficar uma quantidade mais elevada para poder pintar quadros grandes, porque senão eu estaria pintando apenas quadros pequenos, porque a tinta está muito cara. Então a gente precisa usar essas técnicas, essas artimanhas para poder render mais o nosso material. Mas é tinta acrílica, viu? Tintas acrílicas e são tintas pastosas. Então tá aqui. Começando a aplicar a água com um pouco de azul e algumas vezes vão ter que colocar um pouco de verde para diferenciar a água das cores do céu, para não ficar muito parecida com as cores do céu, e a gente coloca algumas tonalidades mais esverdeadas junto com o azul, para depois a gente jogar os efeitos. Como aqui são água, agora sim, já secou um pouco as nuvens, o céu, então a gente já pode colocar o efeito das nuvens e vai dar mais cobertura aqui nas nuvens, porque já secou, o fundo já secou, e aí a gente já consegue aplicar a camada sobre camada, colocar melhores efeitos. Então, para que essas nuvens fiquem bonitas, a gente tem que aplicar o branco, fazer esfumaçar, ou seja, esfumar, mas mantendo o formato de nuvens e não deixando ficar muito sobrecarregado para não tirar a suavidade do céu. Então essa é a vantagem da tinta acrílica, né? Seca rápido e se você quiser colocar efeitos, você tem que fazer os efeitos bem rápidos, e se você precisar colocar alguns efeitos que você precisa que a tinta seque, você espera poucos minutos e a tinta já seca. E assim vamos colocando mais efeitos no nosso céu e o céu vai ficando mais bonito. Então, nosso céu já começa a aparecer. Aqui embaixo eu coloquei a paleta, uma paleta aplicada aqui no cavalete para que você veja algumas cores sobre a paleta, mas em parte dos vídeos eu vou ter que aproximar a câmera e aí provavelmente a paleta vai sumir, mas
eu estarei sempre falando as cores que estarei usando nos detalhes. E são cores que provavelmente você já conhece. Essa paleta aqui eu peguei um pedaço de Duratex, né? Eu tenho bastante aqui, cortei um pedaço e coloquei pregado aqui no cavalete só para ficar mais visível e até mais fácil, mais próximo de mim, para que eu consiga tanto mostrar para vocês como facilitar também o meu trabalho. Então, outra técnica também que eu uso é, como eu disse, eu compro tinta em grande quantidade. Eu gosto também de colocar essas tintas em potes de ketchup. É bem legal porque você consegue apenas espremer e a tinta sai com facilidade. Algumas vezes dá uma entupidinha, mas a gente desentope. E eu acho legal porque eu coloco quantidades maiores de tinta. Então, vamos começar a trabalhar aqui a plataforma onde fica a divisória aqui do palácio com as muralhas, né, que protege o palácio de alagamento da água. Não sei como é que nós podemos dizer, a gente chama de cais, né? Eu não sei exatamente como que a gente denomina, mas são aquelas muralhas que fazem com que a água, quando está com a maré alta, não ultrapasse o limite. Então, aqui, irei começar a trabalhar logo nessa parte. Então, nesse caso aqui, como eu fiz o desenho todo baseado pelo desenho original, mas já as cores já estou colocando por minha conta. A composição é por minha conta, porque se eu for usar as cores iguais às cores que está na foto original, provavelmente o quadro não vai ficar bonito. Esta é a vantagem de você ser um artista, você fica livre para colocar as suas composições próprias, mas mantendo-se o desenho da imagem original. Então, esse trabalho não é um trabalho fácil, né? Você já viu aí logo na imagem da abertura que o trabalho ficou muito bonito, mas não é um trabalho fácil. É um trabalho demorado, mas como eu disse que nós vamos passo a passo, a gente vai dar sequência sem acelerar o vídeo. Pode até ser que em alguns momentos eu precise dar um corte, mas não acelerar, ok? Então essa parte que fica bem aqui, passando aqui dos prédios aqui, é uma área onde existe que chama de coreto. Tem um coreto.
E consequentemente também tem uma área aqui onde as pessoas estacionam os carros, mas como está bem longe, a gente não vai conseguir colocar esses detalhes de carro, essas coisas, até porque a gente nunca coloca. Embora tenha carros, mas a gente nunca coloca. Quando tem, a gente tira os carros. E algumas pinturas eu até boto. Algumas pinturas que são mais próximas eu até coloco. Como aquela pintura que eu fiz do cais da Praia Grande. No estacionamento dos carros nós botamos vários carros. Picape, carro pequeno. Ficou legal. Mas nesse aqui não precisa. Então a plataforma de baixo é agora a muralha que sustenta o palácio. Então a muralha é com os tons mais escuros. Esses tons escuros também na imagem está também escuro, mas eu não vou botar tão escuros. Eu vou dar uma clareada melhor para poder ficar mais bonito. Então estou usando aqui preto com laranja, terra de cena natural, para dar esta composição aqui dessas muralhas que seguram aqui o Palácio dos Leões. Então, essa parte dessa muralha mais alta é exatamente a área que só fica o Palácio dos Leões. O que está mais para trás, no caso, já essa muralha ela termina até aqui, nesse ponto onde eu estou, aqui onde eu terminei, e aqui já começa a vir uma cidade normal, porque o palácio fica concentrado apenas aqui nesta muralha. E agora vamos dar sequência aqui na muralha de baixo. E usando também a violeta com laranja, amarelo, pele natural. E tem outra área aqui que fica concentrado não mais o coreto, mas fica concentrado a pedra da memória, onde tem um monumento que tem a pedra da memória e dois canhões, daqueles canhões bem antigos que também na imagem aqui a gente não vai poder ver porque está distante, mas essa área mais arredondada aqui é onde fica esses monumentos. Então, a princípio, nós estamos trabalhando só na parte que estamos enchendo, a gente chama de encher a tela, ou seja, fazer a parte inicial da tela para depois a gente vir com os acabamentos e colocando os detalhes mais específicos.
Então a gente faz essa muralha, já aproveita, já faz uma pequena sombra, pequenos reflexos aqui da imagem da muralha, um pouco aparecendo na água para ficar mais legal. Agora vamos dar mais um pouco de iluminação agora na água. Por enquanto nós fizemos só a parte inicial, agora vamos começar a dar um pouco de efeitos aqui na água para ficar legal. E é outra parte do quadro que eu preciso trabalhar muito bem, porque essa parte da água é o que vai deixar o quadro ficar muito bonito. É o que vai deixar o quadro bastante atraente. É o movimento também das águas. E esse movimento tem que estar bem legal. Porque uma vez que ele não ficar legal, mesmo que eu faça os prédios bonitos, ele vai matar o quadro. Então eu sempre tenho aquela preocupação de fazer uma água bem legal, com movimentos de ondas bem legais e reflexos de luz e sombra também bem legal, para poder o quadro ficar top. Então aqui, como já preenchi, agora vamos colocar algumas ondazinhas e não sem exagerar, porque como é água do mar, a água do mar sempre é mais agitada do que água de rio, do que água de lagoa. Então é fundamental que a gente saiba fazer esses movimentos de maré, algumas vezes é mais forte, mais compassada, de algumas vezes mais simples. O que é importante é que a aparência, o efeito tem que ficar bem legal. Tanto trabalhando na parte da luz como a parte da sombra na água. E aí começa a aparecer realmente a ideia de água. Então, sempre trabalhando com azul, verde, alguns toques de terra de cena. E essas cores misturadas, fazendo um efeito de água, vai ficar bem legal.
Então você vê, observe que eu enchi todo o espaço com um pincel trincha e os efeitos estou usando um pincelzinho menor. Eu poderia até fazer os efeitos também com um pincel trincha, mas ia ficar rústico demais. Então a função do pincel trincha, que é o pincel mais largo, apenas para poder fazer a parte de enchimento, de colocar a tinta no total da tela, e os efeitos com pincel mais estreito. É um pincel, aqui usando um pincel chato, pelo de Marta. Então a nossa água já começa a aparecer. Ainda falta muita coisa ainda. Quando eu jogar o barco aqui, aí irei trabalhar mais efeitos. E esses efeitos vai ficar conforme a posição do barco que eu colocar aqui. Porque com a sombra do barco projetado na água vai fazer com que eu tenha que fazer algumas mudanças aqui nos efeitos da água. Então aí você já tem uma visão de como está harmonioso o céu em contraste com a água. E agora com esse efeito que eu coloquei do céu e a água, então eu já tenho uma ideia de como eu irei colocar as cores nos prédios na linha do horizonte para poder ficar com harmonia bem legal, contraste bem legal. Então a gente já tem aqui uns mais de 40 minutos de vídeo. E possivelmente terei que fazer um corte ou dois para não ficar tão longo, mas sem acelerar. Aí você aí que está assistindo o vídeo, aí você vê qual a parte que mais lhe interessou, o que é que foi mais interessante para você aplicar aí nas suas pinturas. De repente você tem dificuldade de pintar água agitada, ou de repente você tem dificuldade de pintar um céu um dia claro. Então, de um jeito ou de outro, esse vídeo vai estar lhe auxiliando e cada pessoa vai tirar aquilo que foi de melhor proveito para cada um. Quando a gente coloca uma videoaula aqui no YouTube, a gente sabe que não vai agradar todo mundo, né? Tem sempre aquela pessoa que vai dizer queria ver todo o trabalho, que queria que eu explicasse como se mistura as cores e tal, queria que eu explicasse como é que faz as pinceladas, mas nem tudo a gente consegue detalhar muito devido ao tempo do vídeo ser necessário fazer uma redução, mas eu tiro por mim que muitas coisas eu aprendi aqui com outros artistas e deu certo. Principalmente esses últimos vídeos que eu vinha postando de flores, de rosas, eu melhorei bastante assistindo vídeo de outros artistas, que não vou citar aqui o nome para não ser injusto com nenhum deles, mas tem muitos artistas bons aí que trabalham, são bons de flores, e meus estudos foram satisfatórios.
é o que eu espero que seja também os meus vídeos satisfatórios para outras pessoas que pretendem aprender alguma coisa a mais ou que tem dificuldade em algum tipo de tema que precisa melhorar. Então, mesmo sabendo que eu não vou agradar a todo mundo, mas eu tenho certeza que uma boa parte das pessoas vão achar relevante o que a gente vem apresentando aqui nos vídeos. Então, todo o esforço que eu faço, todo o esforço que eu venho fazendo, eu acredito que seja válido, acredito que está valendo a pena. E em muitas situações eu apresento trabalhos que são encomendas minhas, né? E eu aproveito para gravar, executar o trabalho e ao mesmo tempo gravar para vocês, não apenas com a finalidade de executar o trabalho só para fazer a videoaula, mas também são quadros que já estão encomendados e que já está me gerando renda. Por isso que existem alguns canais que as pessoas, os artistas até pedem as pessoas ajudarem o canal com Pix. Eu nunca faço isso. Acredito que ainda não precise ou que talvez nem vá precisar. Porque na maioria das vezes os quadros que estou fazendo nos vídeos são quadros que já estão sendo pagos. Então, quando eu apresento o vídeo, esse quadro já está me gerando uma certa renda, está me gerando receita. Então, eu faço isso com muito bom gosto, porque de qualquer forma eu estou ganhando. E não só por isso, mas pelo prazer de fazer o trabalho, de executar o trabalho e poder mostrar para todos vocês. Então tá aqui, já começou a aparecer aqui as ondas do mar, um pouco a água do mar agitada, mas ainda não é o final. E você já viu aí no começo do vídeo, o quadro pronto, já dá até para você dar uma analisada, mas ainda vamos trabalhar bastante ainda os efeitos dessa água. Depois que a gente colocar os prédios lá no fundo e colocarmos um barco aqui na frente, a gente vai trabalhar mais efeitos na água. Se deixasse a água apenas assim já estava bom, mas cabe mais detalhes, cabe mais efeitos. Trabalhando sempre tendo a preocupação de colocar a luz e a sombra, mesmo na água, de forma certa, para que a água tenha um movimento legal. Então, chegamos até aqui, vamos dar um pequeno corte e vamos dar sequência. E você vai ficar comigo direto, não pule o vídeo. Ok, já demos uma pequena adiantada aqui nos prédios. Vamos dar aqui um tempo aqui no restante dos prédios aqui para você observar. E a água está do jeito que deixei. Ainda não voltei a mexer na água, mas já mexi um pouco mais no céu. Veja que eu já coloquei mais efeito nas nuvens. Então o céu já ficou pronto. E agora vamos colocar mais alguns pontos de luz aqui essas casas que já fez aqui do lado. Colocar mais alguns efeitos de luz, sombra.
para depois a gente dar sequência aqui no restante. Então não é um quadro fácil, não é um quadro que se faça em poucos minutos, por isso esse vídeo vai ficar bem mais longo. Mas tenho certeza que se você é daquele tipo que gosta, é do tipo que ama pintura, você vai ficar direto comigo. Se não, você pode assistir o vídeo em várias etapas, porque vai ficar gravado. E tenho certeza que vai ser de muita importância para você. Então, só colocando mais alguns pontos de luzes aqui para poder definir mais esses prédios ao fundo, que são os prédios que estão mais distantes. Aqui, prédio que eu estou fazendo aqui, o finalzinho aqui é a Casa do Maranhão. É um prédio que a gente chama de Casa do Maranhão. E já fiz aqui o coreto. E esse prédio que estou mexendo aqui é um prédio que é uma casa particular, mas logo aqui atrás fica a Marinha Maranhense, ou seja, o prédio da Marinha, Capitania dos Portos, né? E esse prédio maior que eu fiz aqui, antes dessa árvore aqui, já é parte do Palácio dos Leões. E que já fiz aqui, enchi e já coloquei até as janelas, e falta agora colocar mais efeitos. E já começa então a aparecer aqui o trabalho com as cenas da cidade, ou seja, com os prédios históricos, que tem como foco o Palácio dos Leões, que é também conhecido como Palácio do Governo, onde o nosso governador do Maranhão, atualmente Carlos Brandão, estou falando o nome porque é um homem público, né? E atualmente é o nosso governador e é a residência oficial do governador Carlos Brandão, por enquanto ele for governador. E assim fica sempre trocando de governadores, fazendo alternância de poderes, e os governadores moram aqui. Tem como residência oficial o Palácio dos Leões. Então, muitos governadores, né, já moraram aqui nesse palácio, né? Inclusive os imperadores, desde a fundação da cidade. E assim vai sempre fazendo-se alternância de poderes, e o Palácio dos Leões vai sempre recebendo novos governadores. Então tem uma história, né? Eu estou falando sobre isso porque estou pintando parte da história, né? Da história de São Luís, da história do Maranhão. Que é isso o mais interessante para quem é artista, porque você consegue retratar, você consegue deixar registrado parte da história do ambiente onde você vive, da cidade onde você vive. Então, a história nunca vai morrer, nunca vai acabar, porque você está registrando isso através da arte. E é exatamente o que estou fazendo aqui.
Então, a gente vai dar mais aqui um corte para dar mais mostrar mais outros detalhes mais à frente, porque esses detalhes que eu estou fazendo realmente eles são muito demorados, e aí eu não quero que fique muito longo, embora esteja ficando muito legal, muito divertido pintar esse quadro. E seria muito divertido eu mostrar ele totalmente, mas vai ficar realmente muito longo. Então eu vou dar mais um corte para a gente dar sequência aí. Continue comigo até o final. Então já pintei aqui o nosso barco e já coloquei mais alguns efeitos aqui na água. Inclusive você já observa que eu coloquei as ondas mais claras próximo ao barco, que era isso que tinha falado para você, que eu ia trabalhar mais na água assim que pintasse o barco. E tem que botar aqui uns pescadores, porque é um barco de vela, e algumas redes. Essa parte branca são redes de pesca e ficam aqui sobre o barco. E observe então como os efeitos aqui do reflexo do movimento da água próximo ao barco ficou muito legal. Então vamos trabalhar mais um pouco aqui no barco para você olhar e veja como tá ficando muito legal. E depois vamos só dar uma trabalhada naqueles casarões do lado. Fiz a questão de fazer logo o barco, porque para fazer o barco eu teria que dar um acabamento naqueles prédios mais ao fundo, para que a vela se destacasse no meio dos prédios. Porque se eu fosse fazer os prédios posteriormente, a vela ia atrapalhar um pouco. Então eu fiz ali os prédios até aonde começa ali a vela do barco. E aqui colocando aqui as redes assim com parte meio para fora da margem do barco, para ficar parecendo umas redes de pesca. Então depois eu vou dar uma vista mais panorâmica para você olhar ele no todo, mas você já vê que o movimento da água aqui próximo ao barco ficou bem legal. Vê que ficou bem harmônico, ou seja, os tons mais brancos das ondas ficaram mais intensos próximo do barco, exatamente para dar aquela ideia de movimento, ou seja, a sensação de que o barco está sendo levado pelas ondas da maré, e aparece então esses movimentos que ficou legal. A gente já passou aqui de 1 hora de vídeo, e por isso na próxima etapa a gente já vai para finalização da obra. E por fim, você vai ver novamente o quadro pronto. Então, só colocando uns efeitos aqui de luz aqui nas marchas da vela, para ficar legal.
E vamos dar mais um corte para a gente ver o restante do trabalho. Então tá aí, ó, já adicionei também o restante dos prédios lá no final. E também adicionei a vegetação, inclusive a vegetação em forma de palmeiras que existe lá no local, o Palácio dos Leões, cercado com essas palmeiras. E apenas agora vamos dar aqui alguns acabamentos e já quase finalizando, e você já tem uma ideia de como tá legal, pelo menos no meu ponto de vista, né? Para mim está legal. Agora, lógico que quem vai julgar isso em definitivo é o público, é as pessoas que estão vendo o vídeo ou as pessoas que vão comprar o quadro. É o que eu não tenho dúvida que vai vender, porque é um quadro que tem muita aceitação aqui na minha cidade. Então, é um quadro que eu faço com aquela certeza absoluta de que vai ser vendido a pequeno, médio ou longo prazo. Ele vai ser vendido. Então, só colocando os detalhes finais. E depois você vai dar uma vista panorâmica e você vai ver como a água ficou legal. Na verdade, o quadro todo ficou legal, mas eu trabalhei bem detalhada na água, porque é fundamental que essa água estivesse bem feita. O que não é muito fácil também. Eu demorei muito para aprender a pintar efeitos em água, mas a persistência e a continuidade a gente consegue cada dia mais melhorar. Pode ser que não esteja ainda o ideal, aquilo que eu queria, mas em compensação eu já consigo fazer um efeito legal. Observe que eu coloquei mais uns tons de verde para não ficar totalmente azul. E agora estamos apenas dando os acabamentos finais aqui nos contornos das janelas do palácio. E depois vamos finalizar e mostrar o trabalho numa vista mais panorâmica para você ver como ficou legal. Então já agradeço aí você que chegou até aqui, que acompanhou todo o trabalho. E compartilha aí o vídeo aí com aquele seu amigo que você conhece, que gosta desse tipo de conteúdo. E agora a gente encerra por aqui e veja agora mais uma vez aí o trabalho totalmente pronto. Agradeço a todos.